Oi galera, aqui é o Luiz Eduardo. Finalmente eu estou de volta depois de um tempinho que eu fiquei sem gravar vídeo, mas hoje estou aqui para gravar falando sobre um problema no futebol que parece que não tem fim. É a questão das brigas de torcida. Depois do lamentável episódio do jogo entre Brasiliense e Gama pelo Candangão na segunda rodada, onde as imagens, pelo que as pessoas dizem, foram bastante chocantes. Eu sou cego, então não dá pra eu é, sabe, contestar ou não essa informação, mas eu acredito que tenha sido sim as imagens. Violência é sempre chocante, Luiz Eduardo, ainda mais quando é para você se divertir, quando é um esporte, quando vai famílias, gente com criança e tudo, e ter esse tipo de situação dentro do esporte. O espetáculo acaba que fica por conta da violência, lamentavelmente. Infelizmente eu tenho que concordar, inclusive é um dos pontos que eu iria abordar aqui nesse vídeo, que é justamente tratar o time adversário, até mesmo os torcedores adversários, como inimigos, mas isso vai ficar mais pra frente. E aí hoje eu estarei propondo algumas soluções, na verdade tentando entender o porquê que essas brigas acontecem, e ao mesmo tempo tentar resolver esse problema, mesmo sabendo que isso não vai acontecer, mas de qualquer Na forma sua eu cabeça, espero. o que você acha que seria a solução, né? Isso, algumas medidas e que eu acho que são básicas e que daria para ser implantado muito de forma até fácil se tivesse vontade do poder público, o que é algo complicado de acontecer. Mas vamos lá, a primeira medida. A primeira medida é algo simples e que não vale só para o futebol, não, vale para tudo. Que é o somente cumprir a lei, porque hoje a gente já tem leis que impedem com que essa violência ocorra, que pelo menos seja mais difícil que isso aconteça. Temos o Estatuto do Torcedor, que foi aprovado em 2003, que trouxe uma grande revolução no futebol, falando isso porque eu já pesquisei, sei como era o futebol antigamente, era assim, virada de mesa atrás de virada de mesa, desorganização atrás de desorganização. O Estatuto do Torcedor, pelo menos nessa questão, revolucionou, isso eu posso falar com propriedade, o nosso futebol. Porque, para quem não sabe, o Estatuto do Torcedor impede com que o regulamento de uma competição seja alterado, a não ser que esteja já há 2 anos em que esteja vigorando, que impede a virada de mês e ao mesmo tempo impede convite de equipe para ir para a primeira divisão para qualquer competição. Não, isso não vale só para o futebol, não. Isso para mim foi algo sensacional. Mas quando se trata de briga de torcida, o artigo 42 ou 43, se eu não me engano, diz que caso os envolvidos nas brigas que invadem um local de campo ou que acabem atrapalhando a integridade física dos atletas, vão ser presos de 2 a 3 anos, sendo que teve uma lei, que eu não lembro o número, de 2019, que aumenta essa prisão para 5 anos. Mas o que acontece? Nada quando tem essas brigas. O que se vê são gente revoltada e mais gente revoltada, mas ação mesmo para se fazer alguma coisa para resolver o problema, isso não é feito. Aí vem a cultura do país, é a impunidade. E a impunidade automaticamente dá às pessoas a liberdade de fazer o que quer do jeito que quer, porque pensam, vou fazer e não vai acontecer nada comigo. Infelizmente, eu tenho que concordar e as pessoas até podem ser presas, mas logo em seguida serão soltas de novo. O segundo ponto é ter uma revista mais rigorosa da polícia, porque hoje a revista não é tão boa como esperado, porque a pessoa pode entrar, e falando por experiência própria, porque eu já vivi isso, eu fui no estádio 2 vezes e 2 vezes foi assim, conforme minha mãe me disse, a pessoa pode entrar super de boa, com qualquer objeto, a polícia só dá uma olhadinha muito básica na mochila das pessoas e deixa passar, sendo que isso faz com que facilmente a pessoa transporte sinalizadores, transportem um monte de coisa que não é o ideal para um espetáculo de futebol. Minha mãe tá de prova falando nisso. Como que, na sua opinião, é a revista, até porque você que viu de perto isso. Não, eu concordo com você. Eu acho que a revista deveria realmente ser mais rigorosa. Eles fazem uma revista, mas
Eu acho. Se tem, na verdade, o que acontece? Se tem pessoas lá dentro com alguma coisa, algum objeto, é porque a revista não está sendo como deveria ser, né? Pior que eu tenho que concordar. Sendo que o mais contraditório disso, é porque eu já ouvi várias pessoas na imprensa falando sobre isso. O mais contraditório é que, enquanto os torcedores passam por uma revista até leve, digamos assim, a imprensa, pelo que eu já ouvi em várias emissoras e vários locais, passa por um monte de coisa. Tem que ter pulseirinha, é revistado por completo. Eu acho Percebem? que Eu não tô discordando de... Só um minutinho. Não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que a revista tem que ser igual para todos. Independente se a pessoa vai trabalhar, independente se a pessoa vai torcer, independente se a pessoa vai se divertir. Só assim a segurança é bem feita. Pior que eu tenho que concordar. E o terceiro ponto que eu acho que é possível ser implantado, que é ter um detector de metais. Tudo bem que isso poderia sim atrasar um pouco, poderia Mas tem, Luiz Eduardo. Tem? Tem. Não, é porque eu nunca tinha visto o detector É porque eles passam tão de levinho nas suas laterais que você não sente. Tem. Mas de qualquer maneira, outra medida que eu já ia lançar de qualquer maneira seria a medida 4, ter identificação facial ou biometria. Inclusive a Arena da Baixada já tem esse sistema. Isso permite com que, se for preciso, a polícia acesse esses dados que ficariam armazenados em um local sigiloso e possa ver quem entrou, como entrou e se impedir até com que torcedores que já foram punidos, que são presos, estivessem ali nos estádios. E aí a outra medida vem aí, seguindo nessa linha da punição. Porque às vezes acontece também do torcedor ter, né, uma proibição para ir ao estádio, vai e não tem nada que se Nada. Não se confira se ele foi, se é aquele torcedor, se não é realmente. Não tem nenhum controle, na verdade, os estádios. E a quarta medida que é, a cada jogo, pelo menos daquela equipe, você tem que se apresentar à polícia daquele estado. Isso já acontece na Europa, que inclusive nos anos 90 a Europa já teve uns casos muito grandes de brigas de torcedores. Nós já tivemos na final da Liga dos Campeões de 85, 35 mortos, uma briga generalizada, inclusive a Inglaterra ficou 5 anos impedida de participar de qualquer competição espanhola e inglesa, na verdade internacional, porque eu me embaralhei tudo aqui, os clubes em inglês. Em 89, com a final da Copa da Inglaterra, onde tivemos, se eu não me engano, 40 mortos. Foi a partir daí que se entendeu que o problema da briga nos estádios era um problema de Estado e que todos os ministros tinham e têm que agir em conjunto para coibir isso. E foi a partir daí que foram tomadas várias medidas com o conforto dos estádios, porque inclusive estudos mostram que quanto mais confortável o estádio, a pessoa se sente melhor e consequentemente não acontece a briga. Inclusive a obrigatoriedade da pessoa ficar sentada literalmente durante o jogo inteiro, que é vigorada. Isso é uma boa. Não. Isso, na minha opinião, assim, meio que tira aquela coisa da pessoa poder comemorar, meio que... Eu acho que assim, é como se fosse uma censura, né, a torcer. Eu acho que... Não, vai lá. Eu acho que... Como também proibir sinalizadores, entre várias outras. E aí, quando se trata de prisão lá, sempre que tem um jogo daquela equipe, a pessoa tem que se apresentar à polícia umas 3 horas antes do jogo, na delegacia predeterminada, né? E a partir daí tem que ficar até o jogo acabar. E quando se tratar de jogos internacionais, a pessoa tem que apresentar o passaporte 5 dias antes da equipe viajar, 5 dias antes do jogo. Eu acho que essa é uma medida viável, que dá para ser implantada caso tenha vontade. Mas aí muita gente pode dizer, os países na Europa são pequenos, são menores do que Minas, né? Não dá para ser implantado aqui no país. De fato, eu concordo que é muito mais difícil, muito mais complexo até. Mas aí, nesse caso, a pessoa ficaria no presídio mais próximo, por exemplo, sei lá, se
se o jogo foi lá em Santa Catarina, e a pessoa, ela de Porto Alegre, por exemplo, eles colocariam uma pessoa no presídio de Porto Alegre. E isso seria possível se tivesse boa vontade, o que infelizmente não se tem aqui no país. O quarto ponto que eu acho que tem que. Nem. Até porque eu já botei vários indiretamente, mas. O que. Outro ponto, então, assim você faz. Não conclui mas, mais, não, que você já se perdeu aí. o quinto ponto que eu acho que tem que ser discutido, que é um debate amplo sobre o tema, com não só ficar nessa coisa da indignação, não só a imprensa, que eu não concordo com a imprensa está fazendo seu papel, mas não adianta ficar, são um bando de marginais, não sei o que, são imagens chocantes, são imagem isso, são imagem aquilo, sendo que nunca vi um debate na TV brasileira, meu pai também, que meu pai acompanha muito futebol, não em qualquer local, para resolver o problema de fato da violência. Eu acho que tem que a imprensa, a sociedade, o poder público em geral, tem que se unir para resolver o problema, e não para ficar nessa coisa só de... Enquanto isso, né, pessoas vão sendo... não é só isso, as pessoas vai tendo violência, vai tendo as vítimas, e as famílias mesmo, que levam seus filhos, crianças e tudo, vão ficando cada vez mais receosos de ir ao estádio. E, inclusive, o que minha mãe falou tem embasamento até científico. Uma pesquisa que foi feita, não lembro por que veículo, mostrou que 49,7% dos entrevistados não vão nos estádios por conta da violência. Se você vê na TV uma violência dessa, você não quer arriscar e levar a sua família no estádio novamente. Uhum. O que é bem verdade, que a gente já evoluiu muito, assim, comparado com antigamente, onde se tinha uma superlotação, onde se tinha muito mais gente do que era Tinha pra mais ter. brigas antigamente? Infelizmente, a partir dos anos 90, sim. E, inclusive, com uma Não, peraí. Até os anos 90 não tinha briga. Não tinha muito. Inclusive, as torcidas organizadas eram mais grupos de torcedores que se uniam para poder torcer pelo seu clube civilizadamente. Mas conforme a coisa foi crescendo, clubes começaram a tomar conta, as torcidas organizadas começaram a ter brigas internas, brigas até de ego. E aí que começou toda essa coisa da briga. Da violência. Vamos seguir aqui, que é o outro ponto, que é ter uma conscientização do torcedor sobre a questão da bebida alcoólica, inclusive impedir a bebida alcoólica nos estádios. Porque hoje o Estatuto do Torcedor impede a bebida alcoólica nos estádios. É bem verdade. Ué, que impedimento é esse? Que o povo eu nunca fui no estádio. Então, é aquela coisa, a lei impede, mas várias leis estaduais falam que é muito fácil conseguir ter um bar no estádio. Muito fácil conseguir bolar a fiscalização, não que eu esteja defendendo bolar essa fiscalização. Não, não pode burlar. Eu não tô defendendo. Eu tô dizendo que é muito fácil hoje fazer isso. E aí tem muitas leis estaduais, um monte de lei que meio que permite a bebida alcoólica. Sendo que estudos já mostraram que quanto mais, se a pessoa já tem um comportamento agressivo, naturalmente, com a bebida alcoólica, a pessoa perde o pouco senso de autocensura que às vezes ela tem, e aí a briga é maior. E eu acho que tem que ter um controle mais rígido das bebidas alcoólicas. Não ser permitido ter bar nos estádios, até porque quando se tem bar nos estádios, a própria... fica praticamente impossível de se controlar quem compra, quem não compra. Mas impede mesmo de ter bar nos estádios. Ué, Luiz Eduardo, para e pense. Se tem bar no estádio, é pro torcedor comprar. Então como é que vai selecionar quem compra e quem não compra? Não tem que ter o bar. Então, é o que eu tô defendendo. Não ter bar nos estádios e até, em alguns casos, e até daria para se estudar o poder público se tivesse de fato interessado em melhorar essa situação. Isso dá uma medida que nem na Europa. Lá na Europa não tem nenhum bar até 5 km do estádio.
é proibido o uso de bebida alcoólica. Então acho que essa é uma medida viável e que poderia diminuir pelo menos um pouco o risco da violência no futebol. O outro ponto que eu aponto aqui para vocês é a questão da conscientização do torcedor. Porque, que nem eu disse no início, ou acaba que o torcedor considera o torcedor adversário como adversário. Então acaba que, em vez de se considerar só como um local para se torcer, considera como um inimigo. Eu acho que esse pensamento de que o time, por exemplo, do Flamengo, que é o meu caso, mas isso inclui para todos, está jogando contra o Cruzeiro e o Cruzeiro é um inimigo mortal, faz com que as duas torcidas se desentendam. E isso só vai ser possível acabar com isso com o trabalho de conscientização, seja da mídia, seja do poder público, seja do próprio sistema do estádio. Outro ponto que eu acho que tem que ser implantado, que na minha opinião é algo assim que dá para ser estudado, é ter locais exclusivos para mulheres, crianças até uns 10 anos e pessoas com Isso aí é deficiência. ótimo. Que aí pelo menos não seria um local seria um local exclusivo, mas não tiraria o direito delas poderem frequentar o resto do estádio. Mas isso seria como se fosse um local para que tivesse uma segurança muito maior, principalmente para os pais de família e para o pessoal. Porque imagina o seguinte, um deficiente. Como que o deficiente vai se virar quando tiver uma briga como essa? E outro ponto que Vai ser amassado. e eu penso que o principal é justamente essa coisa da conscientização e de perder esse clima de inimizade entre as torcidas. Acho que é só aí que nós vamos melhorar o nosso futebol. Até porque futebol é paixão, não é para se tornar em um local de guerra. E essa é a mensagem que eu deixo para o final do vídeo para todos vocês. Vão pro estádio para torcer, mas não para brigarem, para fazerem o que as torcidas organizadas e que os torcedores como um todo fazem. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados no meu canal, porque semana que vem tem mais. Tchau, galera.